Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre a trilogia Tudo Pelo Jogo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a trilogia Tudo Pelo Jogo, que é esta trilogiazinha aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui as capas. E na verdade, assim, eu já tinha lido essa trilogia lá em 2020. Na época, os livros não tinham em português ainda, pelo menos não tradução oficial. Porque, na verdade, esse livro foi lançado lá pra 2014, 2015, por aí, nessa trilogia. E desde então, ninguém tinha trago pro Brasil ainda. Eu lembro que lá em 2020, que foi a época que eu li, teve uma editora que ia trazer, mas era uma editora nova. Deu um monte de rolo com essa editora, a editora chegou a fechar. E aí, os direitos dos livros voltaram para a autora, né, e não foi publicado aqui. É claro que já fazem aí uns 10 anos, né, que os livros foram publicados aí em inglês, então desde então já tinha algumas traduções não oficiais, mas os livros em inglês eles são super acessíveis, assim, né, pelo menos os e-books, na época eu paguei coisa de tipo assim, R$5 nos 3 e-books, o primeiro era de graça, e o segundo e o terceiro era tipo 2 e pouco cada um, sabe? E eu fui ler essa trilogia porque eu via muita fanart dela. Não é uma trilogia que, tipo assim, é muito famosa, mas eu via muita fanart no meu Instagram, assim, na página do Explorer ali. Eu vinha muita fanart desse livro e eu comecei a ficar curiosa sobre o que era. Eu nem sabia direito a história, né, da trilogia, mas eu fiquei muito curiosa, então eu fui ler, né? E eu li os 3 livros lá pro final de 2020, assim. E eu gostei. Tiveram algumas coisas que eu estranhei, que eu vou comentar nesse vídeo aqui. Mas eu tinha gostado. E depois disso eu até quis fazer releitura e coisa e tal, mas eu acabei deixando. E aí no ano passado, a editora Galera, né, trouxe então os 3 livros pro Brasil, traduziu oficialmente, inclusive em capas bem mais bonitas. Ó, eu vou botar as imagens aqui das capas certinho pra vocês verem. As capas brasileiras e as capas em inglês, as brasileiras são muito mais bonitas, assim, do que as capas originais, né? E aí eu resolvi, então, que essa era a oportunidade pra eu reler a série, então, né? E ler pela primeira vez em português, conferir aí como é que ficou a tradução, né? Porque quando eu li pela primeira vez, eu li em inglês. E aí eu li entre dezembro de 2023 e janeiro agora de 2024, né? Eu finalizei essa releitura agora, nesse mês já. E eu resolvi fazer esse vídeo porque, assim, na época que eu li pela primeira vez, eu fiz resenhas de cada livro lá no meu Instagram, mas foi isso, assim, eu só fiz resenha e eu nunca mais falei sobre esses livros. E depois dessa releitura, até algumas opiniões minhas acabaram mudando, assim, né? E como ninguém eu conheço leu esse livro, assim, né? Tem algumas pessoas do meu Instagram que já leram, obviamente, mas, assim, pessoas do meu convívio, né, não leram, assim, essa trilogia. Eu queria conversar mais sobre essa trilogia, falar sobre as minhas opiniões aí. E aí eu resolvi fazer um vídeo. Eu não sei se muita gente vai ter interesse em assistir esse vídeo, porque como eu falei, não é uma série muito famosa assim. Mas eu quis fazer então esse vídeo pra dar aqui a minha opinião. Já aviso que este vídeo vai ter spoilers, tá? Eu vou falar algumas coisas que acontecem no livro, então eu quis fazer esse vídeo realmente assim, bem tranquilo pra eu falar sobre os acontecimentos, sobre o que eu acho em cada livro. E é isso aí, então vamos começar, porque a gente tem 3 livros aí pra falar sobre. E antes de eu começar a falar, na verdade, gente, deixa eu dar só um recadinho aqui, porque eu esqueci de falar, mas essa trilogia é uma trilogia mais 18. Então, assim, pra quem tá assistindo esse vídeo e não leu os livros, né, mas quer ler, quer pegar spoiler aí, gosta de pegar spoiler, enfim, como eu mencionei, é uma trilogia mais 18, uma trilogia muito polêmica, com vários assuntos bem sensíveis, e tem uma escrita, assim, meio complicada em alguns momentos. Então, assim, tem uma lista de gatilhos muito grandes envolvendo aí esses 3 livros. Então, eu diria, para caso você, né, seja sensível a respeito de alguns temas, dê uma olhada aí nesses gatilhos, né, antes de começar a leitura, para não estar lendo ali e ter algum momento que acabe te afetando, né, enfim. Mas então vamos começar a falar sobre o primeiro livro, que é o livro A Toca das Raposas, ou The Foxhole Court. E assim, gente, eu já vou adiantar que a trilogia como um todo, assim, eu tive opiniões diferentes enquanto eu estava relendo, tá? Talvez por eu já saber a história, já conhecer os personagens, eu não estranhei nada e eu consegui aproveitar muito mais a leitura na releitura, tá? Mas eu vou comentar aqui mais ou menos o meu ponto de vista nas 2 leituras, a primeira e a segunda, pra eu dar aí esse meu ângulo diferente. Bom, o primeiro livro, assim, pra mim, de longe, é o pior da trilogia. Né, eu acho que é um livro que, inclusive, é até meio perigoso ele ser o pior da trilogia, porque muita gente não vai dar sequência, muita gente vai parar nele aqui e não vai querer ir pro segundo, apesar do final dele ser interessante.
Quando eu li pela primeira vez, eu estranhei algumas coisas, porque assim, o livro, ele traz uma mistura muito peculiar, assim, de trazer à tona dois enredos, né, dois assuntos ali, que na minha cabeça não se misturavam muito, que é um enredo mais esportivo ali, né, seguindo essa linha esportiva, e um enredo envolvendo máfia. Isso pra mim, quando eu li pela primeira vez, não fazia sentido nenhum na minha cabeça, assim, porque quando eu fui ler, como eu falei, eu vi muita fanart, eu vi os personagens, geralmente era fanart com eles com o uniforme ali, coisa e tal, mas eu não sabia muito sobre a história. Então quando eu fui ler, eu vi, tipo, nossa, calma, mas tem esse menino que ele é um fugitivo do pai dele, o pai dele é uma pessoa muito perigosa, aí, mas ele vai jogar esse esporte que nem existe, que é o X, né, não sei se fala assim. E aí ele acaba enrolado no negócio que tem a máfia, porque o outro menino do time tá envolvido no negócio de máfia, e aí é mais perigoso. E eu fiquei tipo, nossa, cara, que mistura é essa? Então, principalmente nesse primeiro livro, eu passei o livro inteiro, tipo, tentando entender essa mistura de assuntos que a autora fez. Nessa segunda leitura eu já não tive problema com isso, porque assim, eu li já sabendo, né, dessa mistura, eu já li sabendo o que ia vir pelo resto da série, então assim, pra mim, ler esse primeiro livro foi tipo, tá, sabe, eu não estranhei nada, assim, então eu tive uma leitura muito mais agradável nessa segunda, né, nessa releitura, por já saber de tudo, então eu não cheguei a estranhar nada, ou pensar, tipo assim, nossa, coisa estranha, o que a autora tinha que ter tirado, alguma coisa, e na primeira leitura não, na primeira leitura realmente eu fiquei muito confusa, assim, enquanto eu estava começando. Além disso, esse primeiro livro, assim, isso é uma opinião que eu mantenho na minha segunda leitura, ele é um livro que pra mim ele é muito uma grande introdução em que não acontecem muitas coisas, né? O livro vai ter alguma coisa acontecendo realmente, mais pro final, mais pros 2, 3 capítulos finais ali, e o livro, inclusive, ele termina ali com um leve gancho ali, né? Um leve cliffhanger ali, só pra manter o leitor ali, de repente, interessado em continuar no segundo livro. Mas assim, também não é nada uau chocante, né? A gente tem ali no final a cena da entrevista, né? Que tá o Neil, o Kevin e aparece o Rico ali, então tem a discussão deles ali, coisa e tal. E a gente vê um pouquinho mais a personalidade do Neil, que é algo que eu gosto particularmente, né? E a gente tem a morte do Seth no final do livro, que realmente é a parte mais chocante, digamos assim, porque eu, pelo menos, quando eu li pela primeira vez, eu não tava esperando que isso já ia vir logo no final, assim, porque o livro ele tava seguindo muito uma linha, assim, e o livro tava chegando ao final e eu fiquei pensando, cara, como é que esse livro vai acabar? Eu realmente, assim, parece que nada aconteceu o livro inteiro. E aí o menino morreu e, tipo, acabou. Eu fiquei, tá, beleza, agora eu fiquei um pouquinho mais interessada. Pelo menos isso, assim, eu acho que a autora conseguiu construir. Mas eu acho um ponto muito negativo que o resto do livro, realmente, é meio que não tá acontecendo nada. Eu não digo nada, porque assim, eu entendo que ela tava fazendo muito desenvolvimento pros personagens, pra história, mas eu acho que acabou ficando meio parado demais, realmente, assim, meio não longo demais, porque assim, é um livro pequeno, assim, dá pra ler em um dia tranquilamente, mas assim, que por não ter tanta coisa acontecendo e ser muito essas apresentações e essas introduções, talvez muita gente vai achar ele chato, vai achar ele meio denso no sentido de realmente só ter coisa sendo jogada ali e não ter coisas acontecendo efetivamente. E foi assim que eu me senti quando eu tava lendo a primeira vez, sabe? Assim, que tipo assim, tava acontecendo as coisas ali, mas nada de importante, sabe? E eu terminei o livro realmente pensando, tá, aconteceu duas coisas importantes, que foi a entrevista e a morte do Seth, e acabou. Parece que o resto do livro poderia não existir. É claro que a gente precisava de toda essa introdução, de todo essa introdução de desenvolvimento, digamos assim, porque eu acho que o desenvolvimento mesmo vai acontecer nos próximos livros, pra gente chegar no final e ficar chocado com a morte do Seth, pra gente gostar da cena ali da entrevista e coisa e tal. Então, eu entendo porque que esse início tá ali, mas eu não sei se funciona tão bem, principalmente quando estamos falando de um livro que precisa chamar a atenção dos leitores para eles continuarem a ler, né, as sequências, né. Outra coisa que eu também não gosto desse livro, assim, principalmente do primeiro, eu acho a escrita meio ruim, assim, né? Eu não sei se na época a autora ela lançou independente, né, de forma independente. Eu acredito que sim, porque pelo que eu vi lá na Amazon não tem editora nem nada lá na página dos livros originais, né? Então eu acho que ela não teve muita essa assistência de revisão, edição, então muita coisa ali ficou muito estranha. E tem muitos momentos de diálogo que, tipo assim, são uns diálogos meio sem sentido, sabe? Que, tipo, a pessoa fala uma coisa, daí a outra responde e tu fica pensando, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Assim, parece que não casa muito bem alguns diálogos ali entre os personagens.
Inclusive, quando eu li pela primeira vez, eu até achei que de repente eu tava lendo e traduzindo errado, sabe? Que eu tava entendendo errado, porque como eu li em inglês, e na época eu tava ainda começando, digamos assim, a ler mais em inglês, eu já lia, mas não lia com tanta frequência, eu ainda pensei assim, cara, eu devo estar perdendo algum significado, alguma tradução aqui, e por isso que não tá fazendo sentido pra mim. Mas não, eu li em português e, tipo assim, continua algumas coisas não fazendo sentido, sabe? Então eu acho que essa ajuda que uma editora pode fornecer de uma revisão, de uma edição, fez muita falta, principalmente nesse primeiro livro, sabe? Então é algo que pra mim prejudica bastante, e eu acho que muita gente pode abandonar o livro justamente por isso também. Mas assim, é algo que nessa segunda leitura eu também já percebi um pouquinho menos. Talvez por já gostar de tudo, eu consegui dar uma passadinha de pano ali, então, né, isso eu acabei deixando de lado assim e prestando atenção mais em outras coisas. Mas assim, falando sobre a história em si, apesar dessa mistura estranha, né, do X com a máfia ali, coisa e tal, eu até gosto da forma com que as coisas são apresentadas. Eu acho só que esse primeiro livro, né, como eu comentei, eu acho que ele não tem muita coisa acontecendo. Eu acho que ela tinha que ter colocado algumas coisas a mais para manter o interesse do leitor que tá lendo pela primeira vez, sabe? Para realmente o leitor que tá lendo ali ficar interessado e querer voltar para ler o segundo livro. E não só jogar uma bomba ali no final, uma cena legal ali no final, e esperar que isso faça com que o leitor queira voltar. Isso funcionou comigo, talvez com outras pessoas não vá funcionar. Inclusive, eu já vi muita gente falando que, tipo assim, não, eu não gostei do primeiro livro, eu não vou voltar pro segundo, sabe? Então eu acho que ter uma ação realmente acontecendo ali durante o livro fez falta, e com certeza muita gente aí vai alegar isso, né, quando comentar sobre esse primeiro livro. Então eu acho que isso a autora poderia ter colocado algumas coisas a mais, sabe? Mas eu entendo também que ela quis focar esse livro mais nessa introdução de personagem, né? Começar essa interação entre eles ali pra gente começar a entender também que é tudo muito problemático, esses personagens são todos disfuncionais, assim, pra gente começar a pegar isso, assim, aos poucos, né? Sobre os personagens em si, gente, eu vou comentar mais no final, que eu quero comentar sobre eles separadamente, pra não ficar no primeiro livro, no segundo, coisa e tal. O que eu vou comentar só é que realmente, assim, na primeira leitura, eu estranhei muito mais os personagens, assim, pra mim, tipo, no primeiro livro, eu fiquei chocada muito mais facilmente com algumas coisas, com o comportamento de alguns personagens, principalmente de personagens tipo o Andrew, né, na primeira leitura eu ficava tipo, caramba, calma, sabe, assim, eu não entendia muito bem ali. Nessa segunda eu já tava prevenida, então assim, as coisas aconteciam, eu só tipo, ele tá sendo ele ali, né, o menino. Mas, enfim, eu vou comentar mais sobre eles lá depois que eu terminar de falar sobre os 3 livros. Mas eu gosto bastante dessa introdução deles aqui. Acho que ainda é muito difícil nesse primeiro livro a gente simpatizar com os personagens, mas eu também acho que isso é intencional da história, porque são personagens problemáticos, são relações problemáticas. Então, assim, até personagens que de início parecem ser mais simpáticos, eles acabam cometendo coisas, assim, fazendo coisas aqui nesse primeiro livro que pra mim, tipo assim, eu tava achando eles legais e aí, tipo, depois já, pô, não, mas não dá pra passar pano, sabe? Assim, na segunda leitura a gente já passa pano pra todo mundo, assim, né? Mas quando tá lendo pela primeira vez, assim, eu sentia muito isso, assim, tô gostando dessa pessoa. Putz, mas aí já falou alguma coisa, já fez alguma coisa ali que já me fez desgostar, sabe? Então, isso aconteceu bastante no primeiro livro, e aí no segundo a gente já engrena ali com eles, né? Mas eu acho que o primeiro realmente pega bastante isso. E quando eu li pela primeira vez, assim, eu não consegui me apegar a ninguém sem ser o próprio Neil, porque como a gente tá na cabeça do Neil, a gente consegue ver quem ele é 100%. A gente sabe qual que é a história dele. É óbvio que muita coisa a gente vai descobrindo também ao longo dos outros livros, mas assim, o essencial pra gente entender o personagem, a gente já sabe. Então, assim, não tem muito o que ele esconder, digamos assim, do leitor, então a gente já conhece ele, então a gente acaba ficando do lado dele realmente, sabe? E eu, pelo menos, eu gosto muito do Neil, vou falar mais sobre isso depois, mas assim, eu acho muito interessante a gente acompanhar a história como um todo pela cabeça dele, né, pelos olhos dele, assim, e realmente nesse primeiro livro, assim, o único personagem que eu gostei quando eu li pela primeira vez foi o Neil, porque era o único personagem que eu entendia realmente, né, porque os outros, todo mundo tá escondendo alguma coisa, e mesmo os que agem de uma forma legal, tu pensa, não, mas tá escondendo alguma coisa também, então até a gente chegar no final e entender um pouco mais sobre todos os personagens é um pouco mais complicado, realmente. Mas é isso, assim, esse primeiro livro, como eu comentei, ele é o mais fraco
dos três, assim. Gostei mais nessa releitura, mas ainda acho que ele é fraco em comparação com os outros. Quando eu li pela primeira vez, eu dei 3 estrelas, né? 3 de 5. E nessa releitura eu dei 3,5 porque eu consegui aproveitar um pouco mais, sabe? Ainda assim, eu entendo as críticas que todo mundo faz, assim, eu entendo quem larga o livro realmente, porque tem algumas coisas bem complicadas, assim, nele. Mas pra quem leu o primeiro livro e tá na dúvida se continuar ou não e tá vendo esse vídeo aqui, eu recomendaria que continua, sabe? Porque, assim, se você já acostumou com os personagens, já acostumou com essa mistura de X com máfia e coisa e tal, a série melhora. Então, minha recomendação aqui é pra continuar realmente. E aí agora vamos para o segundo, então, que é O Rei Corvo, ou The Raven King. E assim, pra mim já tem uma elevação muito grande do primeiro pro segundo livro. Eu ainda tenho alguns problemas com esse segundo livro, mas eu acho que ele melhora demais. Também tive essa visão, assim, de leitura e releitura, que deu uma mudada ali. Mas esse segundo talvez seja o que eu mais achei parecido, assim, a leitura e a releitura. Porque eu gostei no primeiro, eu gostei no segundo. Eu não sei se as coisas que eu não gostei na releitura, eu não tinha também desgostado na primeira leitura. Mas, enfim, vamos comentar aqui. Eu comecei a ler, fazer a releitura no início de dezembro, aí eu parei e voltei agora em janeiro. Terminei ele super rápido, assim. E eu gosto bastante porque, assim, como eu tinha comentado, o primeiro livro pra mim serve como uma grande introdução. Tem aquele final um pouco mais chocante ali, realmente. E nesse segundo livro a gente vê realmente algumas coisas começando a acontecer efetivamente. E, inclusive, algumas cenas polêmicas acontecendo. E eu acho que, assim, como eu falei, a trilogia ela é uma trilogia muito polêmica, é mais 18, tem os gatilhos todos ali envolvidos. Mas no primeiro livro ainda a gente não vê tanta coisa pesada acontecendo. Nesse segundo livro a gente tem, e inclusive eu já queria destacar aqui como um ponto muito positivo, que foi algo que a editora fez, que foi talvez eu acho que é a primeira cena mais polêmica, assim, do livro, talvez eu acho que até uma das mais polêmicas da trilogia, assim, que é a cena envolvendo o Andrew e o Drake, né? A gente tem uma cena, eu vou dar uma explicada aqui, alerta de gatilhos aí à frente, tá? De violência sexual. Não vou entrar em detalhes, mas assim, a gente tem a cena onde o Neil, o Aaron e o Kevin, eles acabam vendo o Drake, que era o irmão adotivo do Andrew, estuprando o Andrew. E aí a gente tem uma cena, que é uma cena de 1,5 página, mais ou menos, ali, em que não é descrito explicitamente, mas assim, tem algumas descrições ali. E uma coisa que eu gostei bastante que a editora fez é que no início da cena eles colocam um asteriscozinho e botam uma nota de rodapé dizendo, ó, a partir daqui vai ter um início de uma cena que tem algumas descrições envolvendo violência e coisa e tal, e dá uma explicada ali, e diz que, ó, ao final da cena a gente vai indicar e vai fazer um resumo. Passada essa 1,5 página, tem lá um asteriscozinho novamente, e aí uma outra nota de rodapé falando, ó, nessa cena aconteceu isso, isso e isso, tipo que nem eu acabei de fazer, acontece isso, sem detalhes, tá só explicando o que aconteceu, e beleza, acabou a cena aqui, vamos seguir com a história. Eu achei isso muito legal, porque assim, eu acho que tem muita gente que às vezes vai ler algum livro que tenha gatilho e coisa e tal, e a pessoa meio que, tipo assim, tem gatilhos com essas coisas, mas quer continuar a ler, mas, tipo assim, não é que o livro inteiro seja cheio, sabe? Tipo assim, não é o livro inteiro explícito, é uma cena em específica. Então eu acharia legal que todas as editoras começassem a fazer coisas assim, porque muita gente acaba deixando de ler histórias, às vezes por conta de uma cena no livro, sabe? E se fosse resolvida que nem foi aqui, com a editora indicando, ó, começa aqui, acaba aqui, você pode pular e continuar a partir daqui, tranquilo. É claro que, apesar da cena ser mais explícita ali, que possa gerar gatilho em alguém ali a partir dessa cena em específico, a gente ainda tem os desdobramentos aí, né, dessa história durante o livro, então pode ser que isso também dê gatilho em outras pessoas. Mas eu achei legal, assim, realmente, eu acho que para outras coisas também poderia funcionar aí, e esse tipo de aviso, assim, eu achei uma responsabilidade bem legal, assim, da editora de fazer isso. Mas assim, voltando a falar sobre a história do livro, eu não lembrava muita coisa sobre esse segundo livro. Eu lembrava que era o livro que tinha essa cena, né, do Andrew ali, e eu lembrava da cena final do Neil indo lá pra Evermore, né, lá pro ninho de Edgar Allan. Mas o resto, assim, eu não lembrava de muita coisa, assim, e aí algumas coisas eu fui relembrando, assim, é verdade, daqui a pouco vai ter a cena tal, mas muita coisa eu não lembrava, então, tipo, eu fui lendo e, tipo, nossa, é verdade, sabe? Então, foi uma releitura que eu acho que eu aproveitei mais nesse sentido
de que, tipo assim, eu não lembrava, então a releitura foi quase uma meia leitura, digamos assim, porque algumas coisas vieram como uma surpresa, digamos assim, porque eu tinha esquecido, sabe? Então eu gostei bastante, sim, de fazer essa releitura, gosto desse segundo livro, falando sobre os pontos negativos dele. A escrita ainda é um pouco complicada, pra mim ela melhora um pouquinho, mas a gente ainda tem alguns diálogos que pra mim são muito estranhos, que pra mim não fazem sentido nenhum. E uma coisa que eu particularmente não gosto é que no início do livro, a autora, ela faz, porque é normal, assim, em séries e início de livros, assim, por exemplo, tem aqui, né, uma trilogia, e aí no início do segundo livro, a autora, ela vai lá e ela coloca no início da história, ali, dos primeiros capítulos, meio que um recap ali, né, lembrando o leitor de algumas coisas e coisa e tal. Harry Potter era uma série em que isso foi muito feito nos primeiros livros, principalmente, de, tipo assim, nos primeiros capítulos ficar essa coisa, é verdade, porque no ano anterior, quando tal pessoa fez isso, e aí porque tal pessoa que é irmã de tal pessoa, sabe, de ficar relembrando coisas assim, justamente porque tem essa demora entre lançar um livro e lançar outro. Então, pra quem lia na época do lançamento, às vezes podia esquecer esses detalhes, então eles colocavam esses recaps. Isso é algo que hoje em dia até eu não vejo muita gente fazer, tá? E se faz, é muito mais sutil na trama do que essa coisa muito forçada, assim, de aconteceu isso, essa pessoa fez isso, sabe? E nesse livro tem isso, bem forçado, né? A gente tem logo no início o Neil falando, não, porque o Aaron Miniard, que é o irmão gêmeo do Andrew Miniard, e porque tal pessoa que namora tal pessoa, sabe? Tipo assim, colocando umas coisas que, tipo, cara, não precisa, sabe? Assim, é uma coisa meio óbvia da história e que, tipo, as pessoas não vão esquecer se, tipo, ficaram um ano sem ler, sabe? Eu acho interessante relembrar algumas coisas, como eu falei, mas de um modo mais sutil, não deixar assim na cara. Porque não sei quantas semanas antes, quando o Seth, que era um jogador que namorava a Alison, que morreu e que não sei o que. Gente, não precisa, sabe? Então, assim, esse início, assim, principalmente do primeiro capítulo, eu fiquei, cara, que forçação de tentar relembrar a história, sabe? Ainda mais pra quem pega o livro pra ler em sequência, né? Então eu acho que esse recap aí inicial, eu acho que não precisava ser desse jeito. Eu acho que podia ter sido diluído aí nos primeiros capítulos de outro modo, até entre conversas nas pessoas ali. Mas nesse modo de narração, assim, parece que, tipo, o Neil que tava lembrando ele mesmo, sabe? E não que tava lembrando o leitor. Então isso, particularmente, no início eu não gostei muito, assim, acho que ficou muito... Mas, assim, consigo dar até uma passadinha de pano, porque eu gosto bastante desse segundo livro, assim, eu acho que ele deixa a história muito mais tensa, porque a gente começa a entender, né, porque, acabou de acontecer a morte do Seth, e ninguém sabe realmente, né, o Andrew dá a entender lá no final do primeiro livro que foi uma morte ocasionada pelas falas do Neil, né, que gerou aí com que o Rico matasse ali o Seth e para prejudicar ali o time, coisa e tal, enfim. Mas a gente não tem certeza se isso aconteceu ou não, ou se só o Andrew tá sendo meio paranoico em relação a isso, né. E as coisas começam a ficar mais tensas ali, as interações, e aí a gente tem algumas cenas mais pesadas, como as que eu já mencionei aqui. Então eu acho que o livro realmente, esse aqui dá uma elevada um pouco mais, assim, na seriedade, na tensão realmente da história, sabe? Eu consigo muito mais, tipo, gostar realmente desse livro, me apegar à história no geral a partir desse livro do que do primeiro. E até os personagens também, porque a gente começa a entender um pouco mais do passado deles e do porquê que eles agem desse jeito. E até realmente, né, o Andrew, principalmente, que era um personagem que pra mim no primeiro livro era uma grande incógnita. Nesse a gente começa a entender um pouco mais do que aconteceu com ele, por que ele é do jeito que ele é, e da relação dele com o Aaron. Então, tipo assim, é um livro que começa a explicar algumas coisas, assim, pra gente realmente começar a entender os personagens, sabe? E nesse livro eu já acho muito mais fácil começar a gostar dos personagens. Não de todos, mas assim, dá pra gente começar a gostar deles, ou pelo menos entender eles ali, né? O que eu já acho um grande avanço do primeiro livro pra esse. E eu, particularmente, eu gosto muito do final desse livro, assim, porque eu acho que é maravilhoso, assim. A gente tem o Neil indo lá, né, lá pra Evermore, né, que é o ninho ali que eles chamam, né, que é o centro esportivo ali dos Corvos ali, pra ficar 2 semanas amando do Rico, porque o Rico tinha falado que se ele não fosse, ele ia fazer alguma coisa com o Andrew, que tava lá na clínica pra ser liberado dos remédios e coisa e tal, e o Neil, pra proteger o Andrew, acaba indo, né. E ele fica 2 semanas lá. Um detalhe que até eu ia comentar e eu acabei esquecendo, mas que também eu acho meio estranho, é que tem alguns momentos em que a autora dá um corte nas cenas, tipo, nesse momento, que tipo assim, o Neil vai, a gente vê o momento dele indo, e aí a gente
tem, assim, o início do Neil lá no ninho, né? A gente tem ali sei lá, as primeiras horas dele lá no ninho, acaba o capítulo, e aí quando começa o próximo capítulo, já se passaram as 2 semanas, e a gente não vê nada do que aconteceu nessas 2 semanas. Em parte, eu gosto, porque assim, por exemplo, em cenas como essa, eu honestamente eu não ia querer ter lido, assim, o Neil sofrendo por 2 semanas e passando por um monte de coisa lá, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas coisas poderiam ter sido interessantes para a história, para acrescentar aí no histórico do Neil, né, em tudo que aconteceu. Nesse momento em específico eu acho até que não faz muita falta, mas tem outros momentos que a autora faz isso, assim, de que tipo aconteceu alguma coisa. 2 semanas depois, aí já tava em outro jogo, já tava em outra coisa, e eu acho que teria sido legal, assim, dar uma explicaçãozinha, pelo menos, do que aconteceu durante esse período e não já dar esse corte, já pular e acabou, sabe? Então, assim, em alguns momentos eu acho que isso não funciona tão bem assim. Mas, enfim, falando sobre o final, eu gosto que depois disso, né, o Neil, então, fica ali, a gente vê essas horas iniciais dele ali, o capítulo acaba e aí quando passa pro outro, o Neil já tá no aeroporto indo pra casa. E aí ele liga pro técnico, né? E aí o técnico vai buscar ele, eles têm uma conversa ali, coisa e tal. O técnico fica apavorado quando vê o Neil, porque ele tá todo quebrado, todo acabado ali. E o Neil, quando chega lá no apartamento do técnico, ele vê que ele tá com a tatuagem do número 4 no rosto, né? E ele fica apavorado, aquilo dá uma crise nele, assim, que ele tenta rasgar o rosto dele, assim, pra tirar aquela tatuagem. E eu acho uma cena muito emocionante até, assim, em relação ao próprio Neil. Porque, assim, apesar da gente estar na cabeça do Neil, até naquele momento, assim, o Neil não tinha em nenhum momento sido tão vulnerável externamente. Porque a gente via muito das dúvidas e dos questionamentos internos dele, né, através dos pensamentos dele. Mas ele sempre manteve uma fachada pra todo mundo tranquila. Né? Tanto que nos momentos em que ele tá enfrentando o Rico, lá na entrevista, no baile de inverno que tem e coisa e tal, ele é super, assim, direto e reto, e ele fala pras pessoas, e ele nem liga pro que tá acontecendo ali, ele realmente só dá uns cortes, que eu particularmente amo essas cenas em que ele dá uns cortes no Rico. Mas ele nunca deixa mostrar realmente essa vulnerabilidade e o sofrimento, a dor que ele tá passando, e enfim, e eu gosto bastante porque nesse momento o ponto onde ele quebra, né? Quando ele vê a tatuagem ali, que ele fica maluco, e aí depois ele volta a si, assim, realmente, aí fala pro treinador que depois ele vai contar, né? Depois que eles vencerem, ele vai contar a história toda. E é isso, e a história acaba. Quando eu terminei de ler esse livro, eu lembrava, né, tipo, do final ali, e eu lembrava mais ou menos do início do próximo, né? Então eu já fiquei louca pra pegar o terceiro livro, assim, e eu peguei no mesmo dia. Não era pra eu ter lido na sequência, era pra eu ter deixado pra ler pro final de janeiro. Mas eu lembrando do que vinha a seguir, eu só terminei esse livro, passei ali umas 2 horinhas fazendo outras coisas, pensando, será? Fui lá, peguei e li o terceiro livro em 2 dias, mas eu já vou falar sobre ele. Mas eu gosto bastante, assim, desse final. Eu acho que realmente dá esse senso de urgência e de tensão e de que, nossa, agora as coisas estão ficando ainda mais sérias. E te deixa curioso, porque, tipo assim, tá só o Neil e o técnico. Os outros, né, as outras raposas estão pra voltar e o Andrew tá pra voltar. E aí você fica, cara, como será que todo mundo vai reagir? Como é que o Andrew vai reagir quando vê o Neil daquele jeito? Então todo mundo fica meio... o leitor fica mais curioso pra saber isso realmente. E dar sequência no terceiro, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu acho que nas 2 vezes que eu li, tá? Mas enfim, né, gente? Na primeira leitura eu dei 4 estrelas, essa segunda eu dei 4,5. Como eu já comentei, aproveitei muito mais a leitura, gostei muito mais. Tem pontos negativos, mas eu acabei valorizando muito mais os positivos e deixei os negativos um pouco mais de lado, né? Mas realmente eu gosto bastante de como essa história se segue aí nesse segundo livro. Então agora vamos falar sobre o terceiro e último livro, que é o livro Os Homens do Rei, ou The Kingsman, que é o meu livro favorito da trilogia, de longe, tanto na primeira quanto na segunda leitura. É claro que na primeira leitura tiveram algumas coisas que eu ainda dei uma estranhadinha, mas assim, mesmo quando eu li pela primeira vez, eu já tava tão apegada à história e aos personagens que, tipo, eu passei muito pano, assim, quando eu li a primeira vez, sabe? Nessa segunda vez mesmo, eu passei pano geral, assim, meu pano tá pingando aqui. O cheiro de veja no meu quarto tava gigantesco de tanto pano que eu passei nesse livro, entendeu? Mas, assim, eu gosto muito desse terceiro livro porque eu acho que aqui a gente entende, tipo, o propósito da série e pra mim, eu acho, óbvio, é complicado você, tipo, ter que ler uma trilogia pra chegar no terceiro livro, mas eu acho que, assim, o segundo livro, como eu disse, já é muito bom, eu já gosto muito, mas eu acho que
eu entendo mais o sentido da trilogia quando eu leio ela completa, quando eu leio o terceiro livro, sabe? O terceiro livro era o que eu mais lembrava, até porque foi o último que eu tinha lido, e como era o meu preferido, eu ficava voltando. Depois que eu terminei de ler a trilogia a primeira vez, tiveram vários capítulos que eu li mais de uma vez, porque eu queria reler, eu queria pegar detalhes, então assim, principalmente o capítulo 14, que é o meu capítulo preferido da trilogia. Eu li muitas e muitas vezes, então eu lembrava muito desse terceiro livro. E como eu comentei, né, eu tinha lido o segundo e eu peguei o terceiro quase que imediatamente e eu li ele em, tipo, 2 dias. Porque como eu sabia, né, como eu falei, o capítulo 14 é meu capítulo preferido, eu queria chegar nesse capítulo 14 de uma vez e eu queria terminar esse livro de uma vez porque eu lembrava de muita coisa e eu falava, cara, é verdade, vai acontecer tal coisa, eu preciso chegar até lá, sabe? E eu só li ele em 2 dias e não em um dia, porque eu já comecei a leitura dele, já era umas 7, 8 horas da noite, assim. Então, tipo, quando eu cheguei na metade dele, já era meio tarde, no outro dia eu ia ter que acordar meio cedo, assim. Então, eu acabei deixando, assim, pra terminar de ler no outro dia. Mas se eu tivesse pego ele mais cedo, eu com certeza ia ter terminado ele num dia só. Porque eu sinto que o ritmo dele é muito bom. Porque, assim, não é que tenha coisa acontecendo o tempo inteiro, né? Tem alguns momentos em que tem uma certa calmaria, digamos assim. Mas pra mim tá tudo muito tenso, assim, nesse terceiro livro. E a gente tem essa urgência de que, tipo assim, estamos no terceiro livro. Então tudo vai ter que se resolver até o final, seja como for. Né? Se vai ser algo positivo, se vai ser algo negativo, a gente não sabe, mas vai se resolver de algum modo. Então tem essa coisa, esse senso de urgência, e você sabe que tiveram, tipo assim, que tem algumas coisas que a autora vai ter que lidar com isso, assim, durante a história, e que ou ela lida com isso, ou vai deixar a ponta solta no final, né? Então, assim, é muita coisa pra acontecer em um último livro, quando a gente começa a pensar, quando a gente pega ele, assim, e a gente começa a analisar tudo o que tem que acontecer, todos os enredos que ela tem que fechar pra deixar a história bem bonitinha, bem redondinha. Então você tem esse senso de, tipo assim, ó, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, sabe? E eu sinto muito isso quando eu tô lendo esse livro, assim, nessa segunda vez, até por já saber o que ia acontecer, eu senti isso ainda mais, sabe? Mas, assim, eu gosto muito, muito desse terceiro livro, assim, eu acho que a história, ela vai pro melhor lugar que ela poderia ir. Ainda a gente tem algumas coisas bem complicadas, a escrita peca algumas vezes também, mas, gente, passa um pano bonito, sabe? Porque, assim, a história pra mim acaba se destacando, os pontos positivos da história acabam se destacando muito mais, sabe? Então eu acabo valorizando muito mais isso realmente, assim. E, enfim, assim, nossa, eu realmente gosto muito, muito, muito desse terceiro livro mesmo. Nesse terceiro livro a gente tem, né, o relacionamento realmente do Andrew e do Neil acontecendo. Isso era algo que eu já sabia quando eu li pela primeira vez, eu já sabia que ia acontecer, porque eu tinha visto muita fanart do Andrew e do Neil. Então, tipo, quando eu comecei a ler, eu já comecei enviesada pra esse caminho de que ia ter alguma coisa entre os dois. Só que com base no primeiro livro, quando eu li a primeira vez, eu não consegui pescar nada. Eu fiquei pensando como é que isso vai se transformar em alguma coisa romântica, seja o que for. Porque não tinha indícios pra mim. Quando eu li na segunda vez, eu já catei algumas coisas ali. Alguns detalhezinhos a mais que eu não tinha pego na primeira vez que eu li, sabe? Mas é umas coisas muito, muito sutis. O segundo livro tem muito mais coisa que dá a entender, mas que também eu fui pegar na releitura. Na primeira leitura eu fui meio cega, assim, lendo, por mais que, tipo, eu já soubesse desse spoiler. E o terceiro livro realmente é onde tudo acontece, né? E pra quem tá vendo esse vídeo com spoiler, mas não leu ainda, não vai esperar um romance bonitinho, cheio de coisinhas românticas e blá blá blá, porque não é o perfil de nenhum dos personagens desse livro, na verdade, né? Como um todo, assim, o conjunto de personagens. Mas eu gosto bastante da história dos dois, assim, eu acho que ambos têm um desenvolvimento muito interessante. O Andrew é um personagem extremamente complicado, eu vou falar sobre ele depois. Mas eu gosto bastante do modo com que tudo vai sendo desenvolvido até chegar nesse ponto, sabe, assim, e chegar no capítulo 14, realmente, que é o capítulo que eu amo. Pra quem não lembra por número, assim, eu também não lembrava, tá, gente? O que eu peguei nessa releitura e eu via e agora eu marquei. É o momento onde o Neil é devolvido, digamos assim, às raposas depois dele ter sido pego pelo pai dele, né? Depois de toda aquela cena de Baltimore, que na verdade ele não é bem devolvido. A princípio, os agentes do FBI só levam ele lá pra ele dar, tipo, um último adeus, assim, mas depois acabam que eles concordam em deixar o Neil ali. E aí tem a cena que ele chega lá no hotel, tá todo mundo menos o treinador e o Andrew, e aí depois chega o Andrew, e aí, tipo, os dois ficam ali, todo mundo fica meio chocado, até que meio que é a cena onde todo mundo confirma, né, que os dois estão juntos ali, aí tem a Alison depois falando, obrigada por confirmar aí e tal.
Então, eu gosto muito dessa cena, assim, porque eu acho que mostra muito dos personagens, sabe? Assim, do desenvolvimento deles, de mostrar realmente um pouco de vulnerabilidade, principalmente o Neil nessa cena, né? Bom, nessa cena ele é Nathaniel, né? Até a narração muda ali. É um detalhe da narração que eu gosto bastante, inclusive. E ele mostrar realmente isso, né? E falar pro Andrew, tipo assim, se você. Eu quero ficar, mas se você não quiser que eu fique, eu vou embora, sabe? Então, tipo, acho muito legal, assim, esse momento, acho tudo, assim. E tudo que eu queria na vida era uma cena, era um conto, alguma coisa dessa cena pela perspectiva do Andrew. Na verdade, desde o momento em que o Neil é capturado até essa cena aqui. Pra mim, eu queria muito uma perspectiva do Andrew. Tem fanfic disso, assim, muitas, porque todo mundo queria um ponto de vista do Andrew, assim. Mas assim, eu queria algo oficial da autora, sabe? Assim, realmente eu queria muito ver isso, assim, porque eu acho que é um momento essencial pros dois. Mas, assim, gosto muito de todo esse plot envolvendo ali o pai do Neil. Foi algo que quando eu li a primeira vez eu fiquei muito angustiada, porque tem algumas descrições ali, o Neil é torturado ali, né? Então, tipo assim, tem algumas descrições. Não é nada muito explícito, mas assim, vai descrevendo um pouco ali, então é um pouco pesado, assim, esse momento. Então, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito angustiada. E aí a gente tem todo o desenvolvimento depois, né, finalizando ali com o jogo das raposas contra os corvos, né, as raposas ganhando. O novo chefe da máfia ali assumindo e matando o Rico. Tem todo esse desenvolvimento ali. Eu gosto, eu acho legal, acho que finaliza de um modo bacana. E eu não tenho reclamações sobre esse final, não. Assim, eu acho que fecha redondinho, eu acho que não deixa nada muito em aberto, sabe? Assim. E não vejo também motivos. Muita gente queria até um quarto livro, mas eu não vejo motivos. Eu acho que a história principal se encerrou aqui e tá tudo legal, assim. Então eu gosto bastante do modo com que ela encerra aqui. Na minha primeira leitura eu tinha dado 4,5 e nessa segunda eu dei 5, porque assim, gente, nessa segunda leitura eu fiquei 2 dias que eu só pensava nesse livro, sabe? Assim, eu tava só um meme das Meninas Malvadas, sabe? Assim, tava falando 80% do tempo falando sobre a Regina George, torcendo para os outros 20 alguém falar sobre ela. Era eu, assim, sobre esse livro, sabe? Eu só queria ficar lendo esse livro e pesquisando coisas sobre esse livro. E nos dias que se seguiram, depois que eu terminei, assim, eu já queria ter gravado esse vídeo instantaneamente depois de ter lido o terceiro livro, mas acabou que não deu, assim, foi muita correria. Mas enfim, assim, realmente eu gosto muito, muito, muito desse encerramento aqui. Acho que a história realmente, a autora consegue fechar tudo que ela se propôs ali, né? Todos os enredos principais. Com certeza uma coisa ou outra fica em aberto, mas assim, não é nada que seja grave, assim, que ela precisava ter feito alguma coisa, sabe? Então eu gosto bastante, assim, acho que é uma jornada muito interessante aí. E fecha pra mim com chave de ouro, realmente, e a série pra mim só vai subindo, assim, então... Novamente, se você tá no primeiro livro e você não sabe se você quer chegar até o fim, coisa e tal, chegue até o fim, porque assim, pra mim vale muito a pena, assim, quando eu vejo a trilogia como um todo, sabe? E eu agradeço não ter parado no primeiro livro, sabe? Porque o primeiro livro tem todas essas questões, né, que eu já comentei ali, mas eu acho que melhora bastante. Então, assim, vale a pena, leia até o terceiro livro, assim, porque vale super. Bom, vamos falar então agora sobre os personagens, né? Eu já dei ali algumas pinceladas, assim, por cima, mas assim, queria começar falando sobre o grupo de personagens como um todo. Como eu comentei, quando eu li da primeira vez foi mais difícil eu me apegar a eles, assim, como um todo, porque até os que agiam de um modo legal, já desde o primeiro livro, eu ficava desconfiada de que a qualquer momento ia fazer alguma coisa, sabe? Então ali o Matt, a Dan, a Renee, então tipo, esses personagens assim, eu ficava esperando o momento em que eles iam fazer alguma coisa que ia justificar eles estarem ali no meio, porque pra mim eles são muito legais, assim, eu sei que tem a questão do passado deles, mas a personalidade deles, assim, não bate em nada com o resto ali das raposas como um todo, né? Então, assim, eu gosto muito desses 3 personagens, inclusive, acho eles legais, assim, essenciais pra trama funcionar, assim, realmente. O personagem que realmente eu mais odiava era o Seth, porque, assim, ele era uma pessoa horrível, assim, não em questão, tipo, porque de personalidade, eu acho que a pior personalidade que tem é a do Andrew, assim, né, em questão de violência e coisa e tal, mas o Seth era totalmente preconceituoso e falava um monte de coisa, eu detestava ele, então, assim, eu fiquei chocada quando ele morreu porque eu não esperava, mas, assim, não foi um personagem que eu senti falta nenhuma, e, assim, ainda bem que, né, teve que matar algum personagem, ela matou ele, porque, assim, não gostava desse menino mesmo.
A Alyson foi uma personagem que pra mim teve seus altos e baixos, sabe? Assim, teve seus momentos ali em que eu gostava dela, outros em que eu não gostava tanto. Então foi uma personagem que se manteve ali. Mas no final até que eu gostei dela, assim, acho que uma personagem até que me surpreendeu, que eu achei que de início ela ia ser muito mais como o Seth, assim, eu acho que ela surpreendeu bastante, assim, né? Só saindo um pouco agora dos jogadores ali, falando sobre os adultos também, que na verdade eu ia começar por eles e acabei esquecendo. Gosto bastante, a gente tem um foco nos três ali, né, que é o treinador, a Abby e a Bee, né, que é a psicóloga. Gosto bastante deles, eu adoro o treinador, eu acho ele maravilhoso, assim. E eu gosto muito que a proposta inicial realmente do livro, né, é justamente o coach, o treinador tentando realmente, tipo, dar uma segunda chance pra essas pessoas, né? Então, tipo assim, o time dele, ele só monta com pessoas que tiveram um passado complicado, que não são pessoas que tiveram uma vida fácil, e ele quer dar uma segunda chance através do esporte, sabe? Isso eu acho muito legal, assim. Eu queria até saber um pouco mais, assim, sobre o passado dele, pra gente entender um pouquinho mais dessa motivação dele, então eu gosto bastante. A Bee e a Abby, elas até não aparecem tanto assim pra gente ter uma opinião muito formada, né? Eu gosto delas, mas é isso, assim, não tem muita coisa pra debater em cima delas, né? Aí tem os outros personagens, né, gente? O Rico, que é insuportável, enfim. Mas eu tô focando realmente nos principais, né? Nas raposas ali, coisa e tal. E aí a gente tem o grupinho do Andrew e companhia, né? O grupinho dos primos ali do Kevin. O Kevin, eu acho ele insuportável, mas ele é essencial pra trama, né? É importante ele ser insuportável, entendeu? É porque o jeito dele, que, tipo assim, ele só se importa com o esporte. Tipo assim, o mundo tá acabando e a pergunta dele tá, mas e o próximo jogo de X? E, tipo, é insuportável, assim. Mas ele precisa ser insuportável pra trama funcionar, então, assim, eu gosto. Eu amo, assim, a cena. Eu acho que é do jogo antes, né? Do último jogo ali contra os Corvos, né? Que ele dá aquela entrevista lá, porque pra quem não lembra, né, ou pra quem tá vendo aqui esse vídeo pra pegar spoilers aí, o Kevin era anteriormente dos Corvos, né? Ele era um jogador lá do Edgar Allan, e ele acabou saindo porque ele teve uma briga com o Rico, e o Rico quebrou a mão dele, que era a mão dominante que ele jogava ali, né? E aí o pronunciamento oficial que o Edgar Allan soltou foi que o Kevin tinha se machucado esquiando, né? Então todo mundo achava que ele tinha machucado a mão por causa disso, coisa e tal. Só que aí, nesse meio tempo, ele foi pras raposas, porque tecnicamente ele não podia mais jogar, né? Então o Edgar Allan meio que rescindiu o contrato dele, digamos assim. Então ele foi pras raposas e aí começou a treinar novamente pra poder jogar novamente e jogou com as raposas, né? E aí nessa entrevista ele, tipo, fala ali algumas coisas sobre o Edgar Allan, coisa e tal, e aí no final ele fala, né, você sabia, eu nunca fui esquiar. Olha que coisa, mas talvez eu vá algum dia, né, já dando a entender, né, que o acidente dele não foi do jeito que imaginavam. Gente, eu amo essa cena, porque assim, o Kevin passa a série inteira super acovardado, assim, das coisas, com muito medo, e eu não tiro a razão dele, porque realmente, tipo assim, era pra ter medo mesmo, assim, é porque o Neil, que é meio, né, impulsivo demais, assim, mas o Kevin, eu entendo, assim, o medo que ele tem. Então, esse, tipo assim, é o surto de coragem que ele tem, assim, é de falar isso na entrevista. E aí, depois, ele cobre a tatuagem, né? Porque ele também tinha isso, que o Rico tinha tatuado o número 1, o Kevin tinha tatuado o número 2, aí era pro Neil ter a tatuagem número 3, porque era pro Neil ter crescido lá com eles também, só que daí o Neil fugiu, deu tudo aquilo. Aí tem outro jogador, que é o Jean, né, que ele tem a tatuagem número 3, e o Rico faz a tatuagem número 4 no Neil, quando o Neil vai passar lá as 2 semanas lá com eles, né. E o do Neil é queimada, aquilo ali, quando ele tá sofrendo as torturas lá pelo pai dele. E o Kevin, ele fica com aquela tatuagem e coisa e tal, e várias vezes o Neil fica falando pra ele, cara, se livra disso, tipo assim, isso é só querendo dizer que você vai ser o segundo melhor, não seja o segundo melhor, seja o melhor, né? E aí ele vai lá e substitui por um desenho da pecinha de xadrez da rainha, né? E aí o momento que ele fala sobre essa tatuagem também eu acho magnífica, assim, eu acho muito legal. Então eu acho que é um personagem até que tem um desenvolvimento interessante, mas ele é insuportável em vários momentos da trama, isso não tem como negar, assim, realmente, né? E aí temos o Nick. E o Nick foi um desses personagens que eu mudei de opinião várias e várias vezes, porque assim, eu gosto do Nick, da personalidade dele, porque assim, ao contrário do Kevin, do Andrew, do Aaron, ele é muito extrovertido, ele conversa, ele já desde o início quer integrar o Neil ali com eles e coisa e tal. Ele quer se integrar com o resto das raposas também. Mas ele tem várias atitudes, várias falas, assim, que, sabe, tipo, me dava uma certa preguiça, assim. E eu ficava, tipo, tá, tô gostando dele. Ai, mas ele fez isso.
tá, mas agora eu tô gostando dele, ai, mas ele fez isso de novo, sabe? E tem alguns momentos que essa personalidade extrovertida dele chega a ser até um pouco irritante, assim. Então, é um personagem que caminha muito nessa linha, mas eu, assim, no geral eu gosto dele, assim, eu acho que tem tanto personagem problemático que mesmo as problemáticas dele, assim, a gente acaba, ai, tá, porque olha, eu gosto, assim, eu acho que ele dá uma animada ali nesse grupo ali, né, o grupo do pessoal ali, né, dos mais novos, dos primos ali que eles chamam, eu acho que ele dá uma animada ali pelo menos, porque precisava ter alguém um pouco mais animado, porque o resto do mundo é assim, nossa senhora, mas eu gosto, mas tem essas questões sobre ele, né. E aí temos os gêmeos, Aaron e Andrew. E eu vou confessar que quando eu chego no final da trilogia, o personagem, né, das raposas ali vivas que eu menos gosto é o Aaron. Porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem bastante coisa sobre ele, né, ao longo da trama a gente vai entendendo sobre as diferenças entre ele e o Andrew, sobre a vida deles, como os dois cresceram separados e as coisas que ele já passou também, né, a gente vai entendendo um pouco mais sobre ele, ao mesmo tempo eu acho que ele é o personagem que tem menos foco dentro das raposas, tirando o Seth, sabe? Porque os outros ainda, eles acabam se integrando mais, né? Os personagens são colocados mais ali, interagindo com o Neil, né? E enfim. E o Aaron, até por não gostar do Neil também, ele acaba se mantendo um pouco mais afastado, sabe? Então, é o personagem que eu, sinceramente, eu não ligo. Eu não gosto do Aaron, assim. Ele também tem várias falas, tem vários momentos bem problemáticos, assim. E que, ao contrário dos outros personagens, que isso é algo que até vai melhorando ao longo da trama, o Aaron meio que continua assim até o final, sabe? Eu não vejo um desenvolvimento nele. E isso talvez é o que acaba prejudicando o personagem pra mim. Então, assim, eu acabo não gostando muito dele. Em contrapartida, temos o Andrew, que talvez é o personagem mais problemático que eu gosto de todos os livros. Porque, assim, quando eu li pela primeira vez e eu li o Andrew, assim, eu ficava pensando como é que é possível, porque eu sabia que tinha muita gente que gostava do Andrew, como é que é possível que eu vou torcer pra ele ficar com o Neil, que era um personagem que eu gostava, e gostar do Andrew quando ele é uma pessoa, assim, que, sabe, é insuportável, assim, não tem como conviver com ele. E realmente, assim, o Andrew é uma pessoa que eu odiaria conviver com ele, não teria como, assim, eu teria medo de conviver com uma pessoa como ele, porque o Andrew, meu Deus do céu, assim. Mas como personagem eu acho ele muito interessante, assim, porque ele é uma pessoa que desde o início a gente vê que ele é muito violento, assim, né, a resposta dele pra tudo é usar a violência. E ao longo dos livros a gente vai entendendo o porquê, né? A gente vê que o Andrew teve vários traumas ao longo da vida dele, que ele foi tratado com violência durante muita parte da vida dele. E eu acho interessante, eu até já vou comentar sobre isso depois que eu terminar aqui dos personagens, mas a autora até confirmou que o Andrew, alguém perguntou pra ela, tipo assim, qual seria a questão psicológica que o Andrew teria, né? E ela disse que ele seria bipolar, né? Falando, medicamente falando assim, né? Certinho, assim, dando um diagnóstico pra ele, ela disse que ele seria bipolar. Só que os remédios que ele tomava, que lá durante o primeiro e parte do segundo livro, ele toma uns remédios que foi imposto pela justiça, que ele tinha que tomar esses remédios por conta do tratamento com esse tal. Mas ela falou que esses remédios que ele tomava não eram os remédios certos pra ele, pro diagnóstico dele. Então, tipo, esses remédios meio que só pioraram todas as questões mentais dele, todas as questões comportamentais dele. Então ele ficou um tempão tomando esses remédios, então afetou ele muito mais, assim. Então ele, que já não era uma pessoa fácil antes de começar a tomar os remédios, ficou ainda pior por conta de ter um tratamento errado, né? Então eu acho isso muito interessante a gente levar em conta também. E aí, depois que ele para de tomar os remédios, a gente também tem um outro Andrew, né? Que é um Andrew que ainda é muito violento, ainda é uma pessoa muito quieta, muito na dele, assim, de não deixar ninguém entrar. Mas a gente vê algumas diferenças, né? Ele tem essa coisa de falar pro Neil que ele não sente nada, que ele não se importa com nada, mas a gente vê que é mentira ao longo da história, né? A gente vê que ele se importa com muitas coisas, sim. Talvez ele não queria se importar, mas ele se importa, sim. E apesar de que algumas vezes ele não faz nada pra, né, em relação a isso, assim, a gente vai vendo que ao longo do terceiro livro tem muita coisa que ele vai fazendo, sim. Coisas que talvez lá no primeiro livro ele não faria, ele vai dando uma mudada. Então, assim, é um personagem que tem um desenvolvimento, mas é algo muito sutil, assim, é algo muito detalhezinho, assim. Mas eu gosto, sabe? Eu acho que, principalmente quando a gente avalia o Andrew como um todo, assim, eu acho que dá pra gente entender muito mais sobre o personagem, sabe? Então,
Eu gosto bastante, assim. Encerramos com o Neil, então, que é o meu personagem favorito da trilogia, assim, porque quando eu comecei a ler o primeiro livro da primeira vez, eu imaginei que, tipo assim, por o Neil ser... Ah, beleza, ele é filho de um chefão lá, muito perigoso e tal, mas como ele é um fugitivo, eu imaginei que ele ia ser um cara mais quietinho, né, na dele, que aos poucos ele ia tentar ganhar ali o espaço dele, sabe? E principalmente vendo a personalidade dos outros jogadores, das outras raposas ali no primeiro livro, eu imaginei que, tipo assim, os outros iam movimentar muito a história, enquanto ele, pelo menos no início, ele ia se manter mais na dele. E aí a gente já tem no primeiro livro aquela cena magnífica da entrevista, onde ele dá uns cortes tão lindos no Rico. E a cada livro isso só melhora, assim. Até tem um momento lá no capítulo 14 que o Andrew ainda fala: ah, o comportamento aí não foi algo inventado, então. Você realmente, tipo, age desse jeito, né? E ele é, tipo, totalmente impertinente, assim. Ele fala o que vem na cabeça, ele não tá nem aí com as consequências. E eu amo isso, sabe? Porque a gente tem momentos, assim, maravilhosos na história, assim, momentos em que eu li e eu falava, esse menino, gente, esse menino é maravilhoso. Então, realmente, eu gosto demais do Neil, assim, acho que ele é um protagonista muito bom pra essa história. E se ele fosse um cara quietinho, do jeito que eu imaginei que ele fosse, essa história eu acho que não ia funcionar, sabe? Porque é o jeito dele, todo impulsivo, corajoso e burro ao mesmo tempo, que faz essa história ser maravilhosa. Então, gosto bastante. E gosto muito do casal Neil e Andrew também, tá? Apesar de todos os pesares, eu gosto muito. Eu acho o desenvolvimento deles maravilhoso. Então, pra encerrar, gente, porque assim, já falei bastante, tá? Tudo que eu queria falar, eu acho que eu consegui falar. Eu queria falar uma curiosidade aqui, pra quem já leu a série e não sabe ainda. A autora, ela tinha um Tumblr. Ainda tem, né? Não sei se ainda responde, mas na época ela respondia. As pessoas mandavam perguntas pra ela sobre a série, sobre os personagens, sobre o futuro dos personagens, e ela respondia lá. Então, se você digitar o nome da autora, que é Nora Sakavic, é isso, né? Nora Sakavic, não sei se se fala assim, Tumblr, já vai aparecer, é o primeiro. E aí vai aparecer uma página que é uma lista de coisas, e aí tá tudo separado. Tipo assim, raposas, aí tem um monte de coisa. Neil, aí tem, tipo assim, 30 perguntas sobre Neil. Andrew, mais 30 perguntas sobre o Andrew. Andrew e Neil, aí tem mais um monte de perguntas sobre os dois. Tem muita coisa, muita dúvida que ela respondeu lá, muita curiosidade. Inclusive coisas que eu tinha visto da primeira vez, mas eu esqueci. E aí nessa segunda eu olhei agora também. Eu não vi tudo, assim, porque é muita coisa mesmo. Mas ela publicou, assim, eu vi bastante coisa, principalmente sobre o Neil e o Andrew, que são os meus personagens preferidos. Então, assim, eu queria mais tirar dúvidas sobre eles ali, de algumas coisas. Então ela respondeu muita coisa, como por exemplo, o fato de que quando ela escreveu a primeira vez a série, o primeiro livro pelo menos, a intenção dela era fazer o casal Neil e Kevin, e não Neil e Andrew. E quando eu li a primeira vez o primeiro livro, eu comecei a pensar, cara, como é que vai jogar pro Andrew e não o Neil e o Andrew? Porque tava muito direcionado o Neil e Kevin, então eu acho que ela ainda manteve muita coisa. E o Andrew, inclusive, ia ter uma doença terminal, cerebral, nessa primeira versão. Aí ela mudou isso. Aí ela responde coisas, tipo assim, como é que ia ser o futuro deles? Ela diz que profissionalmente só 4 das raposas iriam jogar profissionalmente em times realmente pós-faculdade, que seria o Matt, o Kevin, o Andrew e o Neil. E o Andrew vai, obviamente, por conta do Neil. E eles jogam em times separados, até que eventualmente o Neil consegue ir pro mesmo time que o Andrew. Inclusive tem alguns momentos que ela responde que eles chegam a jogar nas Olimpíadas e eles vencem, tá? Pelo menos o Kevin, o Andrew e o Neil. O Matt eu não tenho certeza se ele chega a jogar nas Olimpíadas. E aí ela vai respondendo várias coisas assim, eu acho maravilhoso, ela vai tirando dúvidas ali. Tem cenas, ela bota uma cena meio que ela excluiu, que era uma cena de uma conversa no primeiro livro entre o treinador e o Andrew sobre o Neil, que eu acho que eu não sei se é depois do Neil chegar ou se é depois do treinador ter convocado o Neil pra essa pose, sabe? Então, assim, tem muita coisa que eu acho muito, muito legal. Eu fiquei um tempão, perdi horas só olhando as respostas dela, assim. Mas é muito legal, ela tira muitas dúvidas, inclusive sobre o julgamento do Aaron que teria mais à frente aí da história, né? Porque ele matou o Drake, ele foi meio que... como é que se diz? Eu esqueci a palavra. Bem bilíngue, eu esqueci a palavra em português. Foi autodefesa. Ele seria, tipo, julgado, porque matou ele ali, e ela fala algumas coisas desse julgamento.
E ela até responde essa questão de quarto livro, se teria um quarto livro, coisa e tal, e ela diz que não, realmente, porque ela escreveu a história pra ser nessa. Ela falou que até ela poderia criar alguns enredos para um eventual quarto livro, o julgamento do Aaron, a chegada dos novos recrutas do time e tal, mas ela acha que não teria sentido e que, tipo assim, o importante, assim, da história do Neil foi até aquele momento e depois daquilo o Neil ia viver a vida dele, então não teria por que ela ficar escrevendo, sabe? Mas eu acho muito legal pra quem gostou da série, eu acho que você tem que dar uma olhada porque tem muita coisa legal, só que é tudo em inglês, né? Então, assim, tá tudo lá, se você não fala inglês, usa o bom e velho Google Tradutor que você vai conseguir entender bastante coisa. Então é bem legal, ela esclarece também essa coisa dos remédios do Andrew, dele ser bipolar, ela fala tudo lá. E ainda tem toda uma discussão a respeito dos remédios que o Andrew tomava, dos efeitos que dava, se isso é possível na vida real ou não, ou se foi algo que ela criou, e ela disse que ela criou, realmente ela não sabe se existe uma medicação assim ou não. Enfim, é bem interessante pra quem gostou da trilogia e pra quem quer uns extras aí, né, que eu particularmente gosto bastante. Então era isso, gente. Esse foi o vídeo falando então sobre as minhas opiniões da trilogia Tudo Pelo Jogo. Olha, eu falei bastante, eu sei que eu falei, mas assim, eu até agradeço de eu não ter feito esse vídeo depois de eu ter terminado imediatamente, porque senão esse vídeo teria o dobro de coisas, porque eu ia estar assim, com muita coisa fresca na cabeça, porque muita coisa eu acabo esquecendo também, né, gente, porque eu fui fazer esse roteiro depois já, então assim, muita coisa acaba passando batido, eu peguei realmente só os pontos principais. Mas eu gostei bastante de fazer esse vídeo, assim, porque eu queria muito falar sobre essa trilogia. Como eu mencionei, né, quando eu li pela primeira vez, eu só fiz resenha lá no Instagram. E depois eu nunca mais falei sobre essa trilogia praticamente, assim. Então eu aproveitei essa oportunidade realmente pra gravar esse vídeo, porque eu queria falar sobre essa trilogia mesmo. Mas me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram os livros, se vocês concordam com o que eu disse, discordam, se vocês gostam dos livros ou desgostam. Deixa aqui também seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.